As Sombras de Whitechapel. Um olhar sobre os 10 principais suspeitos de Jack, o estripador. Mais de um século se passou desde que o terror varreu as ruas escuras e labirínticas do East End de Londres, mas o nome de Jack, o estripador, ainda ecoa com um ar de mistério e horror. A identidade do assassino que brutalmente tirou a vida de pelo menos 5 mulheres em 1888 permanece um dos enigmas criminais mais fascinantes e frustrantes da história. Ao longo dos anos, inúmeros indivíduos foram apontados como potenciais culpados, cada um envolto em sua própria teia de evidências circunstanciais, teorias intrigantes e, inevitavelmente, incertezas persistentes. Mergulhemos nas sombras de Whitechapel e examinemos os 10 principais suspeitos que cativaram a imaginação de investigadores amadores e profissionais por gerações. O primeiro suspeito, Aaron Kosminski, um imigrante polonês que vivia no coração de Whitechapel e sofria de problemas mentais. Evidências de DNA encontradas em um chale supostamente pertencente a uma das vítimas o colocaram sob forte suspeita nos últimos anos, embora a autenticidade e a interpretação dessas evidências sejam ferozmente debatidas. O segundo suspeito, Montag, John Druitt, um advogado que morreu pouco depois do último assassinato canônico. Sua morte coincidente e anotações em seu diário sugerindo instabilidade mental o tornaram um dos primeiros suspeitos significativos. No entanto, as evidências diretas que o ligassem aos crimes eram escassas. O terceiro suspeito, Walter Sickert, um renomado pintor fascinado pela morbidez e pelo submundo londrino. Embora nunca tenha sido um suspeito oficial da polícia, a natureza de algumas de suas obras e escritos posteriores levantou sobrancelhas e alimentou teorias sobre seu possível envolvimento ou conhecimento dos crimes. O quarto suspeito, Príncipe, Albert Victor, Duque de Clarence e Avondale. Uma das teorias mais sensacionalistas e improváveis, sugerindo que um membro da família real poderia estar por trás dos assassinatos. Essa teoria carece de evidências concretas e é amplamente descartada pela maioria dos especialistas. O quinto suspeito, Francis Tumblety, um charlatão americano com histórico de misoginia e violência. Ele estava em Londres na época dos assassinatos e fugiu para os Estados Unidos logo após o último crime. Sua personalidade excêntrica e aversão às mulheres o tornaram um suspeito interessante, mas as provas conclusivas nunca surgiram. O sexto suspeito, George Chapman, Selwerin Kozowski, um assassino em série polonês que envenenou 3 de suas esposas anos depois dos assassinatos de Whitechapel. Embora seu método operandi fosse diferente, alguns argumentam que ele poderia ter evoluído para a violência física em 1888. O sétimo suspeito, Michael Ostrog, um cirurgião russo e criminoso, conhecido por fraudes e violência. Ele estava institucionalizado durante alguns dos assassinatos, mas há lacunas em seus paradeiros, o que o manteve na lista de possíveis suspeitos. O oitavo suspeito, John Pizer, avental de couro, um sapateiro judeu que aterrorizava prostitutas em Whitechapel antes dos assassinatos canônicos. Ele foi brevemente considerado o principal suspeito, mas foi libertado após a polícia encontrar evidências que o descartavam dos assassinatos mais brutais. O nono suspeito, Robert Dunstan Stephenson, um escritor e jornalista com um fascínio doentio pela violência e pelo ocultismo. Ele se inseriu na investigação e chegou a se autodenominar Leather Apron, levantando suspeitas sobre seu possível envolvimento ou busca por notoriedade. O décimo suspeito, um desconhecido. Apesar de todas as teorias e suspeitos nomeados, há possibilidade de que Jack, o estripador, nunca tenha sido identificado e permaneça um assassino desconhecido, paira sobre o caso. A falta de evidências forenses modernas na época tornou a identificação extremamente difícil. A busca pela verdadeira identidade de Jack, o estripador, continua a fascinar e intrigar. Cada novo livro, cada nova teoria reacende a esperança de finalmente desvendar um dos maiores mistérios criminais da história. No entanto, para muitos, o fascínio duradouro reside precisamente na ausência de uma resposta definitiva.
nas sombras persistentes que envolvem as ruas de Whitechapel e no espectro do assassino que nunca foi pego. A verdade, assim como as vítimas de Jack, permanece envolta em um silêncio sepulcral. O que achou sobre a identidade de Jack? Deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário.